Olá, hoje é quinta-feira e hoje é dia de pré-estreia, o seu espaço sobre cinema na Web TV dos jornais do Grupo Sinos. E nessa semana a gente tem apenas uma estreia aqui em toda a região, mas é claro, é um novo filme de James Bond, 007 contra Spectre. Por isso mesmo, fique ligado, começa agora o pré-estreia. A gente vai falar sobre o novo filme de James Bond. Confira aí. Vou pegar minha cola. James Bond vai à cidade do México para eliminar um inimigo sem que seu chefe saiba. Por conta disso, ele acaba suspenso das atividades e com um localizador instalado em seu sangue para que seja sempre vigiado. Mas apesar disso, ele consegue seguir com uma investigação sobre uma organização chamada Spectre. É isso aí. O novo filme de James Bond, ele fecha a franquia de 007 com Daniel Craig como o protagonista. Essa franquia que começou com Cassino Royale, teve Quantum of Solace e mais recentemente Skyfall, foi muito bem sucedida. Principalmente comercialmente. Os maiores sucessos da franquia nos cinemas, em questão de bilheterias, foram esses últimos 3 filmes, inclusive o último superando aí a barreira, sendo o 007 mais assistido de todos os tempos, com maior arrecadação até o momento. São filmes que gostam de buscar uma versão mais realista um pouco. E todos eles têm, são um pouco amarrados entre eles, assim, tem pequenos links que não vão afastar quem não assistiu os outros filmes, mas quem assistiu vai se sentir um pouco mais inteligente, porque vai conseguir fazer esses links, são muito interessantes. Nessa última fase, o filme é um pouco mais arrastado, assim, desde a música tema, que é do Sam Smith, uma música bem mais calma do que os outros, que eram muito mais pesadas, inclusive. Essa aqui tem um tom de fechamento, e é assim que o filme se foca bastante. Tem cenas de ação, tem as duas maiores Bond Girls até hoje, que é a Monica Bellucci e a Lea Seydoux, que são lindas e muito talentosas. E, além disso tudo, tem muita ação. Como não pode deixar de Como não podia deixar de ser. Né? E ele consegue fazer legal porque, assim, ó, ele começa a se tornar o James Bond que a gente conhece dos filmes antigos, como o Satânico Dr. No, que foi o primeiro filme que tá aqui no fundo, inclusive, com o Sean Connery no papel principal. É um pouco arrastado, é um filme assim que parece um pouco assim lento demais, um pouco preguiçoso demais e muito fácil de ser. Ele é muito previsível, muito fácil de entender o que vai acontecer durante ele. Mesmo assim, ele acaba sendo interessante por ter essa construção de personagens que fica muito divertido e é uma ótima opção para você assistir no final de semana. É o segundo melhor da série do Daniel Craig. O melhor da série atual é Cassino Royale. Na minha opinião, é o melhor filme da James Bond até hoje. E esse aqui, então, é um fechamento interessante. Não chega a ser melhor, mas é bem bom. E quem quiser assistir esse filme, então pode conferir ele em Novo Hamburgo, São Leopoldo, Canoas e também em Porto Alegre. E como o final de semana tá prevendo chuva e a gente só teve uma estreia aqui na região, afinal, os filmes que já estão em cartaz, a gente já não... Já falou. Já falou, chega. A gente vai dar algumas dicas de filmes que você pode procurar aí nas locadoras ou talvez tentar baixar na internet, que são... O primeiro deles é O Povo contra Larry Flint. São filmes, eu escolhi os filmes mais criticamente bem aceitos e que são... Não são tão populares, não Exatamente, são tão comerciais. faz você pensar um pouco mais. Mas esses são filmes muito bons e que você quase não vai notar esse exercício. E além disso, vai fazer com que você fique se debatendo aí com o pessoal assuntos bem interessantes. O Povo contra Larry Flint é um filme que, se você gosta dessa temática de liberdade de expressão e que está muito em voga hoje em dia, e esse filme aqui é de 1995, já estava em voga naquela época nos Estados Unidos. É um ótimo filme com uma direção fantástica do diretor de Estranho no Ninho e também de Amadeus, que ganhou o Oscar por esses dois filmes, inclusive. E tem Woody Harrelson num papel incrível da história e conta a história do criador da Penthouse, uma revista pornográfica, e como ele lutou pela liberdade de expressão durante anos na Suprema Corte dos Estados Unidos. Filmaço, ótimo, bom pra quebrar a cabeça e ao mesmo tempo se divertir, porque é muito bem feito. Cinema sul-coreano tem uma opção muito boa para quem já assistiu Old Boy, é do mesmo diretor de Old Boy, mas esse aqui se chama Mr. Vingança. Faz parte da trilogia da Vingança, que são 3 filmes, Mr. Vingança, Old Boy e Lady Vingança, e esse aqui é o primeiro da franquia. É muito bom, muito bem atuado, é um filme de suspense extremamente tenso e muito lento mesmo, mas lento no sentido oriental de ser lento, ou seja, ele é devagar, mas ao mesmo tempo ele é muito envolvente, tem ótimas atuações e um resultado surpreendente, um final surpreendente que você não vai imaginar. Muito bom, ótima indicação se você conseguir encontrar esse filme. E para finalizar,
Amor à Flor da Pele. Esse filme aqui é um romance com drama do Wong Kar-wai, um diretor muito conceituado sul-coreano. É considerado um dos melhores filmes de todos os tempos do cinema. E é um filme muito sensual, apesar de não ter nem sequer uma bunda, praticamente. Ele praticamente não tem nudez, não tem nada disso, mas ele é extremamente sensual, tem cores incríveis o filme, a fotografia do filme é maravilhosa e a história do filme é muito bizarra, porque é um casal de vizinhos que os seus cônjuges estão tendo um caso e eles acabam se encontrando nesse meio termo e eles têm que decidir o que eles vão fazer, enfim. É um filme muito legal, muito bonito, que eu já revi 3, 4 vezes e vale a pena conferir. Filmaço, Amor à Flor da Pele. Essas são as nossas indicações. Então aí tem muita coisa pra você procurar. Se quiser assistir um bom filme no final de semana, dicas não vão faltar. É isso aí. Esse foi pré-estreia, a gente volta na próxima quinta-feira falando tudo sobre os lançamentos da semana nos cinemas aqui da região. Até mais! Até!